Olá, pessoal! Tá começando a coisa mais aleatória dessa quinzena. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bora falar de amor? Como é que tá o seu coraçãozinho? Conta aí pra mim. O assunto de hoje são os encontros e desencontros desse sentimento que nos arrebata, na maioria das vezes, né? E a gente recebe hoje aqui a professora psicanalista Juliana Arrego Silva. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em aceitar e estar aqui hoje. Muito obrigada. A gente que fica honrada, né? Eu e Bianca estávamos com muita expectativa para esse momento. Infelizmente, Bianca adoeceu, não pôde estar aqui. E eu tenho a missão de representá-la aqui juntos também para falar desse tema. O que é o amor para psicanálise, Juliana? Por que tantas vezes as pessoas falam... A gente ouve os psicanalistas falarem que é uma invenção. É uma invenção do quê? Do nosso inconsciente? Olha, eu acho que essa ideia de amor como invenção para a psicanálise, ela vai assim no sentido de que o amor é uma criação. Invenção não no sentido de que é uma mentira, né? Ah, inventei uma coisa. Mas inventei no sentido de uma descoberta, de uma criação, né? Assim, de alguma coisa que não está dado, né? De alguma coisa que não tem garantias, né? Que não tem protocolo. A gente, por mais que se fale muito de amor, né? Nas músicas, nos livros, na cultura em geral, não tem um manual. Ninguém sabe como amar, o que é o amor, ninguém consegue dizer muito. E justamente porque a gente não consegue, que a gente inventa tantas formas de falar, né? E de viver, sobretudo, né? O amor. Então, eu acho que essa ideia do amor como invenção vai na contramão do amor como algo garantido, né? Se eu fizer isso, eu sei amar ou serei ser amada, né? Então... A ideia da invenção, ela vem nesse lugar da criatividade mesmo, da singularidade, né? De uma construção que, claro, não cabe somente a uma pessoa, né? Principalmente nas relações, a gente precisa de um outro disposto a construir também, né? E é por isso que muitas vezes a gente é surpreendido. Não tem aquela lista que muita gente faz? Tem que ser alto. Tem que ganhar pelo menos tantos R$ 1.000. Tem que ter um padrão de vida tal. Tem que gostar de esporte. E quando o amor chega, vai tudo por água abaixo, né? Muitas vezes é um fumante, muitas vezes é surpresa atrás de surpresa. E daqui a pouco, como assim? Aconteceu comigo? Não era isso que eu queria? Eu acho que tem essas duas possibilidades de pensar isso. Eu acho que tem, quando a gente coloca muito ter que... Geralmente a gente está querendo evitar alguma coisa, né? A gente coloca uma lista de tem que ser isso, tem que fazer aquilo, que na verdade é uma lista de evitar o encontro com esse não saber, que é o amor, né? Porque ninguém vai preencher esses seus pré-requisitos. Então é uma forma de se manter numa não relação. Afinal, não existe esse outro perfeito que vai vir complementar. Ao mesmo tempo, eu acho importante poder dizer que sim, a gente também pode ter algumas diretrizes mínimas aí do que a gente suporta ou não numa relação, do que faz ou não sentido pra gente. Eu acho que a ideia do ter que, ela cai por água abaixo na ideia de uma certa previsibilidade. Porque o amor não é previsível. Então eu não tenho como saber, né, como é que vai ser a pessoa que eu vou amar, como é que vai ser essa relação. Mas eu sei o que me faz bem, eu sei, né, as minhas armadilhas que eu crio para sofrer. Então a gente sabe e não sabe. Eu acho que tá aí também a magia, né, de ir jogando um pouco com isso nos encontros e desencontros aí. O que fisga, Juliana? Porque assim, a gente falou do que é negociável, do que é inegociável, da lista que a gente prepara. Agora, muitas vezes, a gente é surpreendido pelo acaso. E normalmente é esse acaso, né? Que bom, ele tem aquele traço. Ah, ele tem um cheiro. Ah, e ela tem um cabelo. Ela tem um jeito de fazer um negócio que não se explica muito bem. Agora lembrei da Maria Homem, né? Que ela fala umas coisas sem falar, né? A gente viaja com ela. Mas essa parceria sintomática que a gente estava falando aqui até nos bastidores, né? Tem algo ali naquele homem, ou às vezes naquela mulher, numa relação heterossexual, que fisga um no outro. Como é que a gente pode pensar isso a partir do olhar analítico? Eu acho que tem uma parte do amor que ela é bem narcísica, né? E o que eu quero dizer com isso? No sentido que ela remete a nós mesmos. Então, por exemplo, geralmente a gente gosta no outro algo ou que a gente gostaria de ter, ou aquilo que o outro despertou em mim, ou isso meu que eu vejo no outro. Ai, quando eu tô com essa pessoa, eu fico tão,
né? Ou seja, é sobre mim, então não é tanto mais simplesmente sobre aquele outro. Mas a gente também ama isso também acho que vai mais pro Freud, né? Nesse lugar de representações de cuidado, né? Ah, eu amo porque ele cuida, eu amo porque ela é gentil, né? Ou seja, no fim a gente vai tentar responder essa pergunta, mas é difícil sair de si mesmo, né? Assim, não é mais tanto sobre o outro, mas é o que esse outro causa em mim, né? Você falou sobre parceria sintomática, também tem isso na psicanálise, né? Ou seja, às vezes, o modo de funcionar de uma pessoa é muito diferente da outra, mas na hora de um arranjo ali, a coisa funciona. E funciona bem entre aspas, né? Porque não há garantias. Então, sei lá, a pessoa que sempre se atrasa encontra uma pessoa que, tudo bem você chegar atrasado, eu não ligo muito para horário. Ou seja, aquela pessoa que para alguém como assim você não liga para horário? Para alguém que tá ali sempre se atrasando, pode ser interessante essa parceria. Uhum. Já para alguém que é muito pontual, talvez não fosse. Ao mesmo tempo acontece, né? Essas parcerias que falam, como assim? Pessoas tão opostas, né? Eu acho que isso resguarda aí um pouco esse mistério que o amor traz, né? Essa grande parcela de não saber, no fim das contas, né? E essa coisa que é sobre a gente, você falou em uma posição narcísica, né? O que a gente ama quando ama alguém? Você falou um pouco sobre um quentinho que dá no coração para si mesmo, né? Que é estar com alguém que, tampa um buraco que é meu, ou pelo menos simula isso, né? Coloca ali um véu nesse buraco, né? Muita gente, eu falo isso porque muita gente fala assim, em algumas situações, mas isso aí é uma relação por interesse. Vamos normalizar a relação por interesse, gente? Porque todas as relações não são por interesse, Juliana. Em última instância, assim, as minhas amigas, por exemplo, são uma relação que eu tenho total interesse nelas. Elas me trazem muitos benefícios. Por isso que eu tenho total interesse nelas e por isso que eu vou manter. Tem pessoas que eu não tenho interesse nenhum. Sim. Eu não vou manter relação com elas. Eu acho que também pode normalizar, porque, assim, ter interesse é ter desejo de saber. Se a gente parar para pensar o interesse nesse lugar de curiosidade também, né? E ter interesse porque é interessante, ter interesse porque eu quero saber mais, ter interesse porque algo ali me faz bem, eu tenho interesse em seguir ali onde me faz bem. A questão é que o amor também não é essa coisa linda, maravilhosa o tempo inteiro, né? A gente tem aí, clinicamente falando também, as pessoas muito às voltas de relacionamentos violentos, tóxicos, né? Assim, relações que, enfim, por algum motivo não trazem esse brilho no olhar. E aí eu acho que tem uma questão também. O que interessa no outro vai dizer muito respeito a partir da história de cada um. A partir muito da fantasia, do que cada um criou. Porque às vezes a gente se interessa por alguém e foi puro imaginário, né? Assim, nossa, mas eu imaginei que a pessoa seria assim e tal. E nossa, como aquela pessoa me decepcionou. Meu bem, muitas vezes a pessoa não prometeu nada. Assim, você que construiu um ideal, e falo aqui como também sujeito, né? Pessoa, não só como analista, mas quem nunca se desencantou amorosamente, né? A gente cria os nossos universos, as nossas expectativas, os nossos interesses. Mas eu acho que há de se ver aí, o que é o meu imaginário, o que eu estou construindo de uma forma exagerada, né? E o que é, de fato, algo que essa relação pode me surpreender, pode me oferecer. Na clínica, você já tem alguns bons anos de atuação. O que tem aparecido em termos de desencontros do amor e de desencantamento, Juliana? Porque a gente ouve muito falar hoje em dia sobre se perder na relação, pessoas que se anulam, né? E depois se resgatam quando saem de uma relação. Pessoas que chegam a pontos até, como você citou, né? Lembrou, de sofrer situações de violência, né? Relações tóxicas, né? O que você tem percebido ali? O que chega para ti na tua clínica? Olha, pensando agora livremente, eu acho que assim, a gente poderia pensar que a gente vive um momento histórico que eu acho que todo mundo, né? A maioria das pessoas, se a gente parar para conversar, a pessoa vai dizer, nossa, ando muito exausto, ando trabalhando muito, né? E aí parece que as pessoas exigem, né? Ou esperam que as relações, elas vão ser aquele lugar onde eu não preciso fazer nada. Onde eu tô lá e é bom e pronto.
E eu acho que aí tem uma armadilha, né? Porque amar dá trabalho. Amar é trabalhoso. É um trabalho amar. Amar é uma definição de trabalho mesmo, né? Como eu falava ali no início. Essa ideia de uma criação, de uma invenção, não está pronto. Então, exige uma construção diária, né? Então, eu acho que a gente está lidando com pessoas muito cansadas, de uma forma geral. Tem um cansaço aí generalizado. E esse cansaço, ele vira até um desencantamento no outro. Porque então a gente já não tem muita paciência, né? Ah, mas aí a pessoa anda de tal jeito, ouve tal música, não quero mais. Eu acho que amar dá trabalho e as pessoas, elas têm evitado se confrontar com isso, porque isso convoca a gente a nos trabalhar também, né? Ou seja, se há um outro ali construindo essa parceria, eu preciso escutar, né? Eu preciso ponderar, eu preciso também saber me colocar, eu preciso saber negociar. Tem um grau de trabalho aí. E acho que a gente se acomodou na ideia de que as coisas vêm prontas, né? Que a promessa do amor romântico, idealizado, do felizes para sempre. É como se, a gente até falava isso aqui antes, né, no bastidor. Como se, começou um namoro, pronto. A pessoa me ama, eu amo, não preciso fazer mais nada. A pessoa vai virando desinteressante, a relação vai ficando cansativa. O outro já não sabe o que se apaixonou, né? Ali, pelo que se apaixonou, porque a gente deixa de ser nós mesmos nesse lugar de... não preciso mais mesmo ser alguém legal, não preciso mais ver meus amigos. Vai se apagando de algum modo. Então, acho que um primeiro ponto seria dar trabalho, mas esse trabalho gera frutos muito interessantes, né? Então, ele tem recompensas. Outra questão que eu acho muito comum na clínica é essa ideia de supor que há garantia, né? Antigamente tinha os modelos clássicos de relacionamento. A gente vem aí com um discurso muito importante, muito interessante de descobrir novas formas de se relacionar. Só que isso pode facilmente virar mais do mesmo, né? Quando a gente acha que, a minha relação é aberta, então agora vai dar certo. Agora ela é aberta, vai funcionar. Ou então não, eu sou monogâmica e é isso que garante. O que eu quero dizer é, as pessoas esquecem que não há garantias. Não há forma nenhuma de se relacionar que dê uma garantia de que isso vai funcionar, de que isso vai dar certo. Então eu acho que aparece muito esse desencantamento de, poxa, mas eu li lá no livro, dizia tal coisa e na prática não funcionou, né? Ou eu ouvi o podcast tal, minha amiga tem um relacionamento assim, também fui lá e tô aqui mal, né? Não foi bom. É difícil entender que só você vai poder construir uma relação que faça sentido para você, no fim das contas, né? Nossa, é complexo. O fato de vivermos tempos, assim, de imposições, né? De neoliberalismo e de consumo muito grande, redes sociais e grandes ideais. O amor no campo do ideal, né? Ele traz um tipo de olhar sobre as relações... que ele traz uma demanda diferente. Eu quero dizer assim, a desromantização do amor ajuda a gente a pensar num sujeito que está ali, na singularidade dele. E que, ele não está ali só para me satisfazer, mas que ele precisa também do espaço dele, precisa ser visto. E, enfim... não está ali só para me satisfazer e que isso precisa ser negociado? Isso ajuda a trazer uma lucidez nesse momento? O que seria o que a gente pode pensar como desromantização? O que você acha? Porque parece assim, quando ele está no campo do amor romântico, a gente não traz as coisas para a vida real. Desse campo idealizado, então. Desse campo idealizado. A gente não consegue nem enxergar o que está acontecendo muitas vezes na nossa cabeça, na nossa frente. E aí, claro, e aí vem aquelas situações de extrema violência que a gente vinha comentando. Ou daqui a pouco uma outra situação em que você está completamente, não como um sujeito naquela relação, mas assujeitado. A serviço do outro, do gozo do outro, né? Você se perde ali, né? Completamente. Sim, eu acho que faz sentido o que você fala, assim, porque... Vamos chamar aqui, então, de um lado desse amor hiperidealizado, né? Porque, assim, não há amor sem idealização. Não existe isso. Agora, essa idealização, ela pode ir para dois lugares, pelo menos, né? Assim, a gente pode cair nesse lugar de uma ideia de completude. A metade da laranja, aquilo que me falta,
com essa pessoa eu serei toda, né? Essa é a receita mágica e nada secreta, porque todo mundo sabe, da frustração, do adoecimento, né? Por quê? Porque somos sujeitos da falta, né? A gente falava até de frases famosas, assim, na psicanálise, né? Mas tem uma frase do Lacan, do Seminário 8, da transferência, que é: amar é dar o que não se tem. O que significa isso? Que significa que eu não sou um sujeito completo. Eu sou um sujeito sempre faltante. Há em mim uma dimensão de falta que nasceu comigo, que é constituinte e que não é um outro que vai tamponar isso. E ao contrário, se eu achar que alguém vai preencher isso em mim, acabou, né? Assim, acabou em que sentido? Não vai preencher nunca, então as relações vão estar fadadas ao fracasso, porque ninguém vai preencher. E a gente vai criando barreiras à própria possibilidade de amar, no fim das contas. Porque se amar é dar o que não se tem, é com a minha falta que eu amo. É a partir da minha falta que eu me torno uma pessoa, inclusive, interessante. A minha falta me faz desejar, a minha falta me faz recriar, a minha falta me faz seguir adiante. Esse lugar em aberto, até lembrei agora, não sei se você lembra que tinha um livrinho, A Parte que Falta. Ah, incrível. Né? Esse livro. Acho que é um livro sobre amor também, né? De como poder estar numa relação mantendo aquela parte que falta. E aí a gente vai então para um amor que sim, ele tem um tom de idealização, porque é também imaginário o amor, mas que consegue consentir com a falta, né? Naquela imagem que tem uma partezinha assim que falta, é como é que eu amo com a minha falta e você com a sua? O que as nossas faltas aí podem proporcionar pra gente enquanto construção, enquanto descoberta? Porque se eu suponho que a minha falta vai ser tamponada por você, eu já não sou mais um sujeito desejante, porque eu desejo a partir da falta. É importante resguardar a falta, é importante resguardar esse lugar que, inclusive, que pena que a Bianca não veio, ela gosta muito da Ana Sui, né? Que é amar com o vazio, né? Assim, de que se eu tento tamponar isso e me faço toda para uma relação que me completa, gente, que tédio, que isso, que impossibilidade é essa? Mas Né? tá difícil se reconhecer como faltante? Ah, sim, é difícil, né? A gente fala, é lindo, maravilhoso essa ideia, mas não é simples, claro que não. Até porque a cultura nos oferece muitos objetos para tamponar a falta, né? Claro. Objetos materiais, objetos simbólicos, né? A gente tá num momento histórico em que não é interessante ser um sujeito faltante. Muito pelo contrário, a gente quer saber o que é isso que pode me preencher, o que é isso que pode me dar poder, né? E você falava também das relações. Quando não há espaço para falta, não há espaço para o desejo e há uma grande chance aí de espaço para coisas violentas, inclusive, né? Se eu não posso consentir que você tem outras coisas na sua vida além da nossa relação, além do que eu sinto por você, que você tenha suas amigas, que você tenha o seu momento sozinho em casa, lendo um livro, fazendo um esporte. Se eu quero preencher a sua vida, a gente sabe que a tendência é dar ruim, né? Em algum momento. Muito bem. Vamos falar de outro conceito do Lacan? Você falou do amar é dar o que não se tem. Eu adoro esse conceito, porque nesse conceito também tem o fato de que o sujeito tá dando, né? Isso, oferece algo. Ele oferece algo, ele traz uma promessa de algo que ele não pode nem prometer porque ele não tem. A não ser que ele prometa que ele não tem. Aí sim, é muito bonito. Mas tem uma outra frase do Lacan sobre amor, sobre encontros e desencontros, que é: não há relação sexual. E a gente não tá falando de literalidade, se bem que poderia falar também, depois a gente vai falar disso, mas metaforicamente ele traz essa frase, né? No sentido de que não há completude, Juliana. É mais ou menos aquilo que você estava falando antes. Relação sexual no sentido de que todo mundo vai se completar e vão ser felizes para sempre, é isso? Isso, essa é uma frase bem enigmática, né? Porque às vezes a gente lê e se assusta, né? Assim, ela é uma frase do Seminário 20, do Lacan. E quando ele fala que não há relação sexual, o pessoal pensa, nossa, mas então ninguém tá fazendo sexo, ninguém tá transando. Não é sobre o ato, necessariamente, né? O que a gente acho que é importante a gente, nessa frase, não há relação sexual, a ideia tá sobre o significante da relação. Ou seja, o que é uma relação, né? A está em relação para B, assim como C está em relação para D. Ou seja, uma ideia de dois lados que se complementam, que se equivalem, né? Há uma equivalência. O que ele está dizendo não há uma equivalência. Ou seja,
não, assim, do jeito bem popular de dizer, não existe a ideia da metade da laranja. Né? Ou a metade da maçã, não sei mais qual é a metade da laranja. Fábio enfim. Júnior falou que era laranja. Assim, a tampa não fecha direito na panela, esse tipo de coisa que eu quero dizer, tá? Mas nesse sentido de que não há uma complementariedade. E tanto no sentido homem e mulher, que aqui a gente pode pensar nas outras formas de se relacionar, né? Enfim, de mulheres com mulheres, homens com homens, enfim. Não há nem essa complementariedade homem e mulher, mas eu digo entre dois seres mesmo, né? Justamente porque o nosso encontro, ele é atravessado pelo desencontro. O encontro, ele é atravessado por isso que nos falta e que nos impede de uma completude, né? Então, a gente fica ali, nossa, mas por que não deu certo? Tinha tudo para ser perfeito. Não tinha, não tem como ter. Agora, o fato de que não há promessa, né, de perfeição ou complementariedade não faz com que a gente não queira se relacionar. A gente se relaciona tentando contornar isso. E aí eu acho que é legal. Para a psicanálise, o amor é exatamente esse jeitinho que a gente dá diante desse fato de que não há relação sexual. Bom, se não há, a gente vai fazer o quê? Vamos inventar, então, um amor possível, que não é esse. Né? Não desista. Dê o seu jeitinho. Isso, dê o seu jeitinho, acredite no seu jeitinho. Porque alguém vai te amar exatamente por isso. E não pelo que você supõe que será amado. Nossa, e é tantas suposições, né? Muitas. A gente chega para um encontro todo inflado, querendo mostrar... A gente falava disso no bastidor, né? Querendo mostrar tudo que você tem. Eu acho que deveria existir uma modalidade de encontros em que a gente pudesse falar... Quase como numa sessão de análise, assim, né? Tudo que você já teve de falhas, de frustrações, e, enfim, de faltas, né? Sim. Todas as decepções que você já teve na vida e que continua tendo, às vezes, né? Poder ter um pouquinho mais de sinceridade nas relações, poder apresentar seus furos, né? É através deles que a gente vai ser enxergado, né? Assim, se a gente ficar tentando ocultar isso, o que a gente vai mostrar? Alguém que a gente não é? A gente só pode ser amado pelo que a gente é. Se a gente ficar se esforçando para mostrar o que eu não sou, como é que eu vou ser amado? A metade da laranja às vezes é torta, gente. Às vezes nem é laranja. Não é laranja. Às vezes é laranja com outra cor. É a maçã salada que de você fruta. Às vezes é uma salada de fruta, não dá pra saber. É um limão com uma tangerina. Pode ser. Pode ser. A minha mãe falava assim, sempre tem um sapato velho para um pé torto. Isso. Olha que sabedoria. Combina bem, né? Muito bem. Podemos partir para os quadros? Podemos, claro. Juliana, bora pro quadro Freud me disse. Temos algumas frases aqui célebres dos nossos psicanalistas amados. Juliana, qual é a frase que você quer trazer para o quadro hoje? A gente antecipou a frase, né? A gente estava conversando aqui, poderiam ser muitas, mas eu gosto muito mesmo dessa ideia do não há relação sexual, tá? Porque eu acho que ela não é uma frase pessimista, ela é a fase que eu tô passando. O ato falho. Esse programa é cheio de ato falho. É isso. Fica à vontade. Demasiadamente humano. É por isso que é tão bom. Mas essa frase de que não há relação sexual, eu acho que ela nos autoriza, ela tira um peso sobre nós. Ela tira um peso de uma certa ideia natural das coisas, de que essa resposta final, há alguma coisa que eu possa fazer e isso vai me garantir um lugar diante do amor. Não há. Não há, porque isso é uma invenção, porque não há garantias. O que funciona para você, o que alguém pode olhar em você e dizer, nossa, eu amo a Marta por isso, pode ser exatamente o fato, a questão que alguém vai olhar e dizer, não, jamais eu ficaria com a Marta. E isso é ótimo, porque isso nos coloca diante, então, dessa aleatoriedade da vida, né? Dos encontros contingenciais. Eu sou muito entusiasta das relações, eu acho que dá trabalho, sim. Acho também que às vezes o que a gente precisa é ficar um pouquinho mais na nossa mesmo, se resguardar, fazer uma relação aí com você mesmo, assim, mas eu acho que a ideia do não há relação sexual, ela nos permite, assim, entender que
vai ter desencontro, sabe? De que não vai ser perfeito. E por isso mesmo é que vai ser possível. Porque se a gente fosse se pautar pelo ideal, a gente está se pautando pela impossibilidade, pelo que não é possível. Senão não seria ideal, seria a realidade. É ideal porque é impossível, né? Então eu gosto dessa frase porque ela nos autoriza a pensar no que é possível para cada um diante do amor. Queria pensar num avesso dessa frase que a gente trouxe também, que é a literalidade dela. Não há relação sexual. Os jovens dessa geração estão transando menos, né? Estão. E não só jovens, tá? Todo mundo? Todo mundo. Tá todo mundo muito cansado, mas eu acho que principalmente os jovens, acho que sim, você faz um recorte importante. Existem muitos objetos aí na cultura que estão no lugar, vem tamponar o desejo, né? Então, assim, parece papo de velho, que eu vou dizer, mas realmente, antigamente, a gente saía pra rua, a gente conversava olho no olho, a gente tinha aquele friozinho na barriga de fazer, né, o trabalho na casa de um amigo. Não tinha esse excesso de tela, esse excesso de resposta, esse excesso de informação, né? E isso veio substituir mesmo. As pessoas, tem muitos jovens que preferem virar à noite jogando, né, com seus pares ali na internet, do que ficar com alguém ou de conhecer uma pessoa. Enfim, eu acho que é uma questão para se pensar, assim, as pessoas estão se desautorizando, né? Estão assim menos encorajadas, digamos assim, a partir para esse mistério que é a relação com alguém. Porque a gente, enfim, encontrou coisas aí para substituir, mas a gente vai descobrindo que não substitui, né? Assim, eu acho que isso também é importante. Tem uma função, mas não substitui, né? Interessante, você usou a palavra mistério, né? Quando a gente descobre uma outra pessoa, ou quando a gente se faz presente nos locais ou nas situações, né? O campo da virtualidade me parece que ele propõe muitas certezas, muitas vezes, né? Você tem certeza do que você vai encontrar no jogo, por mais que não saiba exatamente como vai terminar. Bom, mas é um ambiente que tem, em que há um certo controle ali, né? Das situações. Na vida real, a gente tem muito menos controle disso, né? A tela, eu acho, e também não vou ser aqui esse papo saudosista de antes da tela, porque eu acho que tem que ver. Se a tela aproxima, ótimo. Se a tela afasta, temos um problema. Agora, na vida real, como você diz, é difícil você ir para o encontro com alguém e pensar, nossa, mas tô aqui com uma espinha, mas eu não gosto aqui desse meu jeitinho, mas eu me sinto inseguro com isso aqui meu. E é com isso que você vai para o encontro, para uma relação. Eu acho que a tela ela pode favorecer esse lugar imaginário, até patológico às vezes. A pessoa vai lá, posta uma foto, nossa, essa pessoa tem grana, hein? E quando vê, postou no carro do amigo, que nem é, né, assim. Ou assim, nossa, como essa pessoa viaja. Ou essa pessoa deve ser muito feliz. A gente vai comprando uma ideia imaginária e vai imaginando, imaginando, imaginando. Na hora que encontra, desmonta. Porque o amor é feito de realidade, inclusive, realidade dos corpos, né? O nosso corpo, ele é um termômetro incrível, né? Você não adianta passar a noite conversando com alguém, sentou para tomar um café, senti uma coisa estranha, não me senti à vontade. Ou ao contrário, né? Trabalha lá com a pessoa há anos, de repente, nossa, vi a pessoa, me deu me bateu aqui um negócio estranho. Então, o corpo, ele é uma grande bússola para o nosso desejo. E a tela, querendo ou não, ela às vezes pode funcionar como uma certa defesa a essa escuta, né, do corpo. Total. Me identifiquei aqui com algumas coisas. Eita. Freud me disse, eu trouxe, a Juliana trouxe não a relação sexual, e eu trago o conceito tão lindo, e Freud generoso como sempre, né? Falando que o amor de transferência é o motor da análise, gente. Transferência é um conceito muito caro para a psicanálise e que é o que faz girar o trabalho entre o psicanalista e a pessoa que está se analisando. E nós, como pessoas que se analisam, né? E que eu que futuramente vou analisar, a Juliana que analisa seus pacientes. Esse é um conceito muito importante para a gente também. Quer falar sobre o amor de transferência, Ju? Podemos, né? Porque sem transferência não tem análise mesmo, né? Eu acho lindo. Freud é muito poético quando fala do amor transferencial.
E, por favor, né, não é assim, nossa, então os pacientes são apaixonados, né, pelo analista. Assim, acontece às vezes da pessoa idealizar uma coisa, mas a gente sabe que é idealização, né? Porque o que está em jogo num consultório não é a Juliana que está lá. É uma função analista. A Juliana dá suporte para isso, né? Então, quando o Freud fala de amor transferencial, a gente pode até pensar até nesse significante transferir o quê? Ou seja, o paciente transfere ao analista, né, assim, de transferir mesmo suas dores, suas angústias, o seu modo de funcionamento. Então, a tendência é que, se há amor de transferência, quer dizer que aquele paciente, o inconsciente daquele paciente, vai se sentir, de algum modo, assim, à vontade, né, para poder transferir para aquele profissional suas questões. Porque uma coisa é o que a gente chega falando, né? Eu vim fazer análise porque eu tenho essa questão, e a gente escuta, ok? A gente sabe que nunca é bem isso, né? Ninguém vai para análise pelo que diz que vai. A gente vai descobrindo, né? O sintoma vai sendo construído na análise. Mas se não tem essa confiança, vou dizer aqui, né? Mas essa relação que me permite transferir a você, minha analista, né? O que de fato pega para mim. Ali o meu sofrimento, o modo que eu amo, o modo que eu sofro, né? E isso é muito interessante, porque o paciente realmente atualiza na relação com o analista a pessoa que ele é no mundo. Então, assim, muito comum, por exemplo, alguns pacientes, sei lá, por exemplo, já aconteceu, né? Acontece, às vezes, assim, de transferência erótica que a gente fala, né? Da pessoa falar, acho que tô apaixonada pela analista. E aí você vai vendo, vai investigando. Na verdade, a pessoa tá ali numa situação que a relação já não vai muito bem, que tá aparecendo o que ali? Que, bom, se ela tá conseguindo supor que deseja outra pessoa, como é que tá o desejo ali na relação mesmo? Então, às vezes a gente não consegue dizer, olha, não tô mais tão interessado na minha parceria. Mas a gente diz, olha, me interessei por alguma coisa que eu vi aqui. Então, são formas, assim, né? E eu acho muito bonito, porque sem transferência não tem como, assim. A gente precisa desse amor e precisa saber operar com ele, né? O analista precisa saber que não é a Juliana que tá ali. Então, não adianta ouvir alguma coisa e dizer, é por mim. Não, é pela função. É da função. Vamos pro próximo quadro, que esse aqui rendeu, hein? Peguei na estante. Dica de série, filme, livro, o que te ocorre, Juliana? Bom, eu pensei em algumas coisas. Tem um poema que eu gosto muito, da Marta Medeiros. Posso olhar aqui rapidinho? Ele é bem, bem curtinho. Claro. Mas eu lembrei de um poema justamente com essa ideia de que amor não é sinônimo assim, eu terminei um namoro, então nunca mais eu vou amar. Por exemplo, como se o amor ele se resumisse a uma determinada relação ou uma determinada pessoa. A Marta Medeiros, aquele livrinho vermelho pequenininho, se chama Cartas Extraviadas, se não me engano. Sim, eu tenho. Isso. Tem um pequeno poema que é assim. Eu diria do amor que o amor é reto, que o asfalto do amor acaba, mas o amor continua desbravando o mato. Ou seja, a ideia de que o asfalto do amor acaba, para mim, como eu interpreto esse poema, é de que a gente tem várias relações na vida, né? Esse caminho, nesse momento, com esse asfalto, acabou. Mas o amor insiste. Ele desbrava o mato. Ele vai criar uma trilha ali e você não sabe muito bem onde, você vai ter que ir descobrindo enquanto caminha, né? Para mim, isso é o amor, é você trilhar enquanto tá fazendo a trilha, você não sabe. E que por algum momento aquela trilha já não vai ser a trilha que vai te levar a algum lugar interessante. Então, mas o amor insiste, continua. Então eu gosto muito desse poema por isso, assim, de se alguém em casa tá lá sofrendo de amor, nunca mais eu vou amar, essa estrada talvez tenha acabado, mas o amor insiste, né? Você vai descobrir outras estradas e construir aí, né? Mas ela coloca aí, né? Dá trabalho, né? Tem que desbravar, né? Quando tudo era mato, não tem aquela frase, né? Acho que a gente vai encontrando algumas pedras no caminho, mas nem toda trilha precisa ser um caminho de pedras, né? Não precisa. Pode ser uns arbustos que tu vai desbravar ali, né? Isso. Sai lanhado, mas um pouquinho só. Pega uma frutinha, pega uma flor, tem a vista que é bonita. Olha aí, a Juliana já dá pra
vai perceber só pelo discurso que ela é menos frustrada que eu nessa estrada. Ou eu já me frustrei tanto, são tantos anos de análise que, né? Tô achando que tu tá mais analisada que eu. Mas talvez não menos frustrada. Mas ela tá enxergando as florzinhas frutinhas, gente, vocês perceberam, eu sou né? entusiasta do amor, confesso. Total. Eu acho... Até a outra dica que eu ia falar é a Alcione, né? Nossa loba, rainha. Aquela música Você Me Vira a Cabeça. Eu acho que é puro amor, né? Você me tira do sério. E é uma denúncia ainda aos tempos contemporâneos, né? Porque tem ali aquele momento, no fim eu sou só sua vaidade, né? Importante a gente descobrir numa relação se a gente tá ali sendo amado mesmo, como uma aposta de construção, ou se eu tô servindo ao sintoma do outro, né? Sendo objeto do outro, como você diz, desse jeito mais pejorativo, né? Muito bom. Ela joga umas verdades na cara dele. O quê, menina? Nessa... Olha, já mandei muita mensagem em show de Alcione, viu? Olha, eu gosto da Alcione, mas a musa da fossa pra mim não adianta. É da sofrência, é a Marília Mendonça. Ela que me acompanhou, assim, no último fim de relação. Foi Marília, do início ao fim. Parecia que ela estava segurando a minha mão. É isso. A gente até falou sobre esse termo, sofrência, né? É isso. Sofrência no divã. Opa! Não tá fácil. Tem mais dicas, Ju? Você separou mais alguma? Então, eu separei um... eu falei, eu gosto de dar indicação de leitura de quem tá vivo, assim, porque a gente sempre indica os clássicos, mas eu gosto de indicar quem tá aí produzindo agora, porque se você foi lá, leu, gostou, não gostou, escreve pra pessoa, né? Troca uma ideia. E nesse sentido, eu tenho uma grande amiga minha, que tenho o prazer de dizer que é uma grande amiga, a Licene Garcia, também psicanalista, atua em São Paulo. E ela fez uma dissertação maravilhosa. Inclusive, tanto para quem está sofrendo por amor ou para quem está muito feliz amando, recomendo. Se chama Da Solidão ao Exílio, o Amor como Laço. E ela tem uma escrita muito doce, assim, ela é uma pessoa muito doce. E ela vai trabalhar justamente como é importante, no amor como laço, a gente resguardar a nossa solidão. Né? Que a nossa solidão não precisa ser uma forma de exílio, ou seja, de exclusão do outro, né? Mas que é com a nossa solidão que a gente ama. De que o encontro entre uns sozinhos pode ser muito potente. Pode nos levar para um amor mais sóbrio, assim, ainda imaginário, ainda idealizado, porque senão não seria amor, mas com um pouquinho de pé no chão também, né? Ai, que assim, lindo. é lindo demais. Eu Como é que adoro. a gente acessa? Só botar no Google, Licene Garcia, Da Solidão ao Exílio, o Amor como Laço. Ela fez, se não me engano, não lembro agora se é o ERJ ou o FRJ, foi no Rio que ela fez. Então tá disponível online e também ela é cofundadora daquele podcast Sobre Um Dizer, junto a Cauana Mestre, né? É um podcast muito, muito interessante também. Que baita dica. Juliana, cheia de dicas. E já tinha citado, inclusive, o livro A Parte que Falta, que tem tudo a ver com amor. Pois né? é, e não tinha nem pensado nisso. Foi aqui falando que a coisa apareceu a cena, né? Daquela bolinha faltante. Maravilhosa. Eu tenho dicas também para o Peguei na Estante. Enquanto a gente falava aqui, eu lembrei do livro Análise, da Vera Iaconelli. Que livro lindo. Lindo. Eu tô no comecinho e já tô encantada. Super recomendo. Tô impactada, assim. Ela fala um pouco da trajetória dela, da vida pessoal e como isso se mistura aos caminhos dela, que fizeram os caminhos, né, dela na psicanálise. E além do livro, eu quero citar o filme Hamnet, que é a vida antes de Hamlet, que me comoveu profundamente pela força do amor, não só daquela mãe enlutada, que essa parte eu posso contar, que tá na sinopse, que é uma mãe enlutada pela perda de um filho. Também fala um pouco da relação dessa mãe com o marido, que é o Shakespeare. Mas talvez, eu fiquei pensando no meu sintoma também, minhas formas de amar. Diga mais. Olha isso, gente. Vamos falar sobre mim, então, agora, né? É o que a gente faz sempre. Vai. Afinal, o mundo gira e a gente tá sempre falando sobre a gente, né? Não, mas eu fiquei pensando agora sobre... Eu tive muitas relações frustradas, né? Idealizadas, muitos casamentos que terminaram e tudo mais. Daí eu pensei, poxa, o campo do amor é tão vasto. Poderia ter lembrado de tantos filmes, tantos livros, né? Fui lembrar do Hamlet, né? Que tem a ver com amor e luto. Por quê? Daí eu lembrei disso, né? Tantas relações que a gente idealiza, que vão ser isso, que vão ser aquilo. E que não foram, né? Ou que foram
boas enquanto duraram, que é assim que eu tento fazer essa leitura, né? Mas, enfim, é um filme muito maravilhoso, assim, sobre amor e as relações amorosas e o quanto há possibilidade de renascimento a partir daí. Total. Eu acho que as suas duas dicas, elas se comunicam muito, né? Porque o livro da Vera, da análise, fala muito de luto também. E eu acho que a gente tem uma tendência a achar luto, ai, que pesado, que triste. Gente, é lindo o processo de luto. É um exemplo maravilhoso da nossa capacidade de viver e amar. É um exemplo maravilhoso do trabalho psíquico que dá retirar o investimento em um objeto, em um ideal, em uma relação e a possibilidade de onde colocar isso no mundo, assim, de como se recriar na vida. Luto, para mim, é sinônimo de recriar-se, né? Então, quando você deu os exemplos ali, eu também tenho aí um histórico, uma bagagem de lutos, né, em termos de relações amorosas, mas eu aprendi a ver que isso, na verdade, é bonito, porque é um luto também do que a gente imaginou que seria bom, um luto de alguém, de uma versão nossa, de uma Juliana que existiu, de uma Marta que existiu e que não existe mais, de um ideal do que eu achava que era uma relação saudável, do que você achava que era uma relação saudável. Então, o luto, ele tem a ver com amor, porque também a gente precisa recriar, reconstruir nós mesmas, né? O tempo inteiro. Quem eu fui naquela relação, o que eu acreditava naquela relação. E isso me traz uma bagagem maravilhosa para hoje em diante, assim, né? Então, eu também, com as minhas amigas, eu falo, eu adoro casamento, eu já casei várias vezes. Eu acho, assim, no sentido, né, da união. Casamento eu digo como, né, uma união ali, um compromisso a dois, enfim. Eu não acredito nessa ideia de um amor da vida. Eu acho que a gente tem muitos amores, cada um à sua maneira, né? Amigos, parentes, professores, né? A transferência é isso, é mostrar que o amor está em tudo, né? E o luto também está em tudo, porque a gente muda o tempo inteiro. E o amor vai acompanhar, vai mudar o tempo inteiro também. Então veja como algo bonito isso que você associou. Eu pelo menos, eu vi poesia nisso aí. Olha, eu tento ver poesia nisso. Eu sei que você gosta muito de filmes de drama. Eu gosto. A gente se identifica nesse lugar também, Juliana. E ontem, pela primeira vez, tá? Vou contar pra vocês. Meu melhor amigo foi morar no Rio de Janeiro. E ele é meu melhor amigo desde que eu pisei nessa terra chamada Florianópolis. Então, para mim, essa cidade, ela não existe sem a figura dessa pessoa, que é o Mário César. Eu tô fazendo um luto dessa ausência, sim, né? Sim. Física dele, porque ele continua presente, enfim, pelas redes, que são as redes que aproximam, as redes positivas, no caso. Mas pela primeira vez eu passei na frente da casa dele ontem. Olha só. E aí foi algo assim arrebatador. Eu falei, tá, foi a primeira vez que isso aconteceu. 1 hora depois ele me mandou uma mensagem. E ele tá todo demandado, emprego novo, enfim. Eu falei, nossa, sinal, né? A pessoa já faz uma leitura. Então, assim, eu tenho uma relação, assim, muito dramática com esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, usando uma expressão psicanalítica, eu gozo nesse lugar. Sim. Eu me identifico, eu sofro, mas eu encontro sentido nesse lugar. Tem uma satisfação aí também. Eu estou elaborando um luto que para mim é necessário. E eu acredito que um dia eu possa vir a trabalhar especificamente com isso. Não sei se cuidados paliativos. Eu gosto muito desse tema, sabe? Mas olha que bonito. Eu aqui, né, poeta, tentando trazer beleza no que você disse. Você vai precisar, e já está fazendo, né? Inventar uma nova cidade, inventar uma nova Marta, e inventar um novo amor com esse seu amigo. Olha quanta potência de vida nesse luto. Ele falou, você vai vir pra cá. Exatamente. A cidade é outra, você não é mais a mesma. É tudo novo. Luto é isso, é tudo novo. E que venha o novo, né? Porque trazendo boas notícias assim, não tem por que sofrer demais, né? Só um pouquinho. Que a gente gosta. A gente gosta. A gente tem que fazer aquele da sofrência, né? Vamos fazer? Vamos Fazer mais um episódio de sofrência. Acho que vocês vão gostar. Vocês gostaram do primeiro, né? O povo pede. Gente, assim, temos um programa sobre amor, encontros e desencontros desse sentimento que nos arrebata. É um tema muito vasto. A gente pode voltar a ele várias vezes, inclusive sob a ótica da sofrência. Professora Juliana, que alegria te receber aqui. Esse encontro aconteceu. Já fazia tempo que a gente estava de olho na presença da Juliana e agora se efetivou.
Eu só agradeço, acho que tanto você quanto a Bianca fazem um trabalho maravilhoso nesse podcast. E eu amei estar aqui, e amei porque vim sem expectativas. E, mais uma vez, a gente já tinha trabalhado outra vez, né? Juntas na pandemia, numa live. E me encanta muito, assim, essa sua espontaneidade, essa pulsão de vida que tá aí colocada. Então, estou aqui, adorei. Pode me chamar que voltarei, com certeza. Oba, vamos reorganizar essas agendas de novo, Vamos. então, que ela é super demandada. Deu certo. Obrigada, até a próxima, então. Até a próxima, obrigada. Para você, obrigada por estar com a gente. Mais uma coisa mais aleatória. Até daqui a 15 dias. Mua. Tchau, tchau.